Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Todo dia a mesma coisa. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver Êxodo capítulo 15, a parte 3, episódio de número 206. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Jeová, entre outros deuses das nações. Vamos ver a parte da mulher na canção do triunfo ali, um pouquinho sobre Miriam, que cantou. Vamos também ver um pouquinho sobre Mara e Elim, o que esses dois lugares tinham de diferente, o que nós podemos aprender com tudo isso. Leia o capítulo 15 do livro de Êxodo com calma, em silêncio, em oração. Depois vem para cá, convida mais gente, nós juntos vamos aprender aqui, decifrando todos os pormenores da narrativa bíblica. Beleza? Vamos lá então. Não sai daí, hein? Fica aí até o finalzinho que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. Então, capítulo 15, versículo 11 para frente ali, o Jeová entre os deuses das nações. Enquanto essas outras divindades do Egito, Filístia, Edom, Moabe, Canaã, fossem simplesmente comparadas entre si, poderia haver espaço para rivalidade, para ver qual que era melhor. Podia haver razões para afirmar qual que era superior por causa de um culto mais esplêndido ou mais bonito, ou pelo número de adoradores. Mas quando Jeová entra em cena, aí a discussão cessa sobre excelências comparativas de outras divindades. Isso tudo deixa de ter interesse. Até o templo da grande deusa Diana foi desprezado lá nos tempos do apóstolo Paulo. Toda a sua magnificência foi destruída. Toda a Ásia e todo o mundo da época adorava. Em Éfeso, à sombra de um edifício tão famoso, Paulo convence e afasta muitas pessoas dizendo que não são deuses feitos por mãos. Se as estrelas são de primeira magnitude ou não, deixa de ser uma questão de interesse quando o sol nasce. Pois então todos eles desaparecem igualmente. Quem é semelhante a ti, Jeová, entre os deuses? A quem nós podemos comparar? Depois nós vemos a mulher ali na parte daquela canção do triunfo ali, do versículo 20 e 21 do capítulo 15. Nós vemos que na história de Israel, meus queridos, nós somos chamados a observar a mulher avançando continuamente, mas de vez em quando para mostrar quão real é sua participação no destino de Israel. Ela teve essa participação no sofrimento, foi consumida pela ansiedade como ao destino de toda a sua descendência. Ela teve isso, como Joquebede, a filha, a sua filha Miriam, né? A irmã de Moisés, Faraó, todas elas envolvidas ali. Uma ministração inconsciente para a adequação de Moisés para a sua grande obra. Todas elas foram instrumentos para isso. E nós já vimos no comecinho do livro de Êxodo. Você pode ir lá e rever esse episódio. Ou se você não viu, você pode ver a gente falando desde o comecinho ali do livro de Êxodo, do nascimento de Moisés e como tudo foi se desenrolando. O que quer que se diga das mulheres que falam na igreja, por exemplo, hoje, nós aqui as vemos se juntando da maneira mais demonstrativa aos louvores públicos a Jeová. As provações com as quais aconteceram com Joquebede, a mãe de Moisés quando ele nasceu, a mulher ela teria suas próprias provações no futuro. Dores de parto, cuidados com os filhos e todas as tendências peculiares de uma mãe, de trabalhar fora, todas essas realidades que temos hoje em dia. Foi muito importante remover a maldição da escravidão no Egito. Então haveria profunda gratidão pela fuga do primogênito, um sentimento também de gratidão
por terem sido obedientes em matar o cordeiro e espargir o sangue, e assim escaparam do golpe que caiu tão pesadamente sobre tantos lares no Egito. Todas essas considerações levariam e preparariam para a explosão final de louvor e triunfo. E assim, se as mulheres considerarem ainda, elas ficarão surpresas e profundamente gratas por tudo que Deus fez em Cristo Jesus por elas. Então, do pecado nasce a natureza peculiar de uma mulher má, uma Jezabel, uma Herodias. Assim também, pela obra da redenção, nós obtemos a beleza peculiar de uma mulher de bom coração. De onde devemos obter esses tipos de mulheres santas que irradiam das páginas das Escrituras. Então, depois nós vemos o lugar ali, Mara e Elim, onde o povo de Israel passou. Tudo isso a gente vê nesse capítulo. Então veja comigo que Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, eles saíram para o deserto de Sur, e os tópicos principais aqui são o doce seguido do amargo. Cantando essas canções de triunfo e louvando a Deus com harpas e dança, adufes, nas margens mais distantes do Mar Vermelho, os israelitas podem ter sentido como se nada lhes restasse a não ser cantar e dançar o resto de seu caminho para Canaã. Eles considerariam suas provações como praticamente no fim. Seria com pesar que eles desfizeram seu agradável acampamento ali. Sua celebração do triunfo logo será seguida por uma aguda experiência de privação. Os israelitas foram conduzidos pelo deserto de Sur, lá ficaram 3 dias sem água. Deus pode, como depois em Refidim, lhes dar água, mas era sua vontade que eles provassem a dor do caminho. E esta não é uma experiência incomum. Toda a vida tem seus trechos áridos e sem água, que podem ser comparados a este deserto de Sur. Sua existência acha a vida gloriosa e sublime. É o mesmo na nossa vida. Tempos de gozo, de alegria espiritual, muitas vezes e frequentemente são seguidos por experiências de provações. Somos guiados pelo deserto de Sur. Confortos espirituais nos falham. Somos levados a uma terra seca, sedenta, onde não há água. Uma certa soberania deve ser reconhecida na dispensação dos confortos divinos. Às vezes Deus nos deixa provar da privação, para que nós possamos ser levados a clamar por Ele. Então eles chegaram a Mara, onde as águas eram amargas. Essa foi uma decepção para eles. Tristeza sobre tristeza. Como de costume, levou o povo a murmurar a Moisés e a orar. O povo a murmurar e Moisés a orar. Veja a diferença de atitude. Suportar gentilmente a sua dor. Faça-lhes a justiça de lembrar que não há registro de suas murmurações durante os 3 últimos dias. Eles passaram uns 3 dias, vamos fazer justiça aqui, sem murmurar. Mas essa decepção no poço de Mara os destruiu. Muitos de nós teriam suportado melhor o julgamento. É fácil cantar quando o coração está cheio de uma alegria e quando a mesa está farta, mas deixa a prova chegar, decepção. Nós vamos ver com que rapidez os louvores vão desaparecendo para serem substituídos por gemidos, queixas. O cântico de Moisés, que era tão natural nas margens do Mar Vermelho, teria um som estranho vindo dessas gargantas secas e desmaiadas, corações desanimados. A nota de triunfo não é facilmente sustentada quando o corpo está afundando de fadiga e quando os poços para os quais procurávamos refúgio se descobrem amargos. Então vamos tomar Mara aqui como um emblema e um exemplo das decepções da vida. Nossa jornada de vida está repleta de decepções, difíceis de suportar. Em qualquer caso, esses são duplamente amargos para nós, quando vêm
atrás de outras provações e nos roubam de um consolo que era esperado. Quando amigos, por exemplo, nos dão as costas em momentos de necessidade, ou vêm com um conforto meio frio, uma repreensão em vez de simpatia, quando projetos confiáveis falham, ou antecipações afetuosas não são realizadas. Acima de tudo, quando o próprio Deus parece nos abandonar e não concede respostas às nossas orações. As águas que nos são dadas a beber parecem realmente amargas. E existem experiências amargas em nossa vida em geral. Lembra de Noemi, que falou assim: não me chame mais Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Foi o que falou a sogra de Ruth. As únicas fontes que nunca se tornam amargas são as fontes de salvação. Isaías 12:3, fonte para a vida eterna, João 4:14. As águas de nossos confortos, nós temos que admitir, são muito facilmente amarguradas. Relacionamentos, amizades, posses, negócios, posição social, doce hoje e qualquer um ou todos eles podem se tornar amargos para nós amanhã. A vida de Israel se tornou amarga pela escravidão. Deus tratou amargamente com Noemi ao tirar dela marido e filhos. Ana estava com amargura de alma porque não tinha filhos. E seu adversário a magoou para deixá-la irritada. 1 Samuel 1:6-10. Jó ficou amargurado por suas aflições. Jó 7:11, Jó 9:18, Jó 10:1. As lágrimas do salmista também eram seu alimento, dia e noite, enquanto ele continuamente lhe dizia: onde está o seu Deus? Era o que os outros diziam dele. Aonde está o seu Deus? Salmo 42:3. Mordecai, lembra dele? Chorou quando um decreto saiu contra a sua nação com clamor alto e amargo. Esther 4:1. Águas amargas também existem em nossos próprios corações. Sim, nos nossos próprios corações. Pela presença de pecado, inveja, ciúme, contenda, ódio, malignidade, vingança. Não há escassez, então, de experiências de Mara. Não há falta de poços que precisem da árvore de cura sendo lançada para adoçá-los. Como Jeová, ele é o ser eternamente idêntico a si mesmo, consistente em todas as suas maneiras de agir, de modo que qualquer uma de suas ações, se a princípio puder ser claramente compreendido por nós podemos ficar seguros de que ele sempre fará o bem. Deus adoça ou cura as águas amargas da vida. Ele altera as condições externas, por exemplo, removendo a doença, enviando ajuda na pobreza, eliminando a causa da amargura, seja ela qual for. Ele curou a amargura de Noemi pelo feliz casamento de Ruth, curou Ana dando-lhe um filho, restaurou Jó lhe dando saúde e prosperidade novamente. Basta comparar a civilização antiga com a moderna e ver o quanto a cruz de Cristo, lançada nas águas amargas da sociedade, semelhantemente com Moisés ali que jogou aquela árvore para adoçar a água novamente, né? Então a cruz de Cristo lançada nas águas amargas da sociedade já fez para adoçá-las, pode fazer e está fazendo muito mais. Confiável para a salvação, renova o seu coração e suas fontes mais íntimas e assim cura as águas amargas que estão lá. Enquanto como o poder de Deus para a salvação acabará por curar o mundo de todas as suas aflições, vai abolir até a morte. Se Deus nos curou, essa é uma nova razão para amá-lo, confiar nele e obedecer. Consequentemente, consequência da cura das águas amargas, Deus fez um estatuto e uma ordenança para Israel, levando-os a servi-lo e prometendo-lhes novas bênçãos se fossem obedientes. Esse estatuto e ordenança é o germe abrangente da aliança subsequente. Nos evangelhos, ser salvo e ser curado são representados pela mesma palavra grega.
podemos enunciar a relação assim, ó. A cura natural é o símbolo da cura espiritual. A cura espiritual, por sua vez, é uma promessa da remoção final de todos os males naturais. Apocalipse 21:4. Cada experiência separada de cura é uma promessa do todo. Ele promete uma cura completa e perfeita. Versículo 27, Elim, o outro lugar ali onde eles pararam, é uma ilustração das experiências de vida. Alternância de alegria, tristeza, sorriso, lágrimas, seguido novamente por novos confortos e épocas de alegria. Há lugares de Elim, lugares de sombra fresca, de águas abundantes, de descanso e refrigério, fornecidos para nós ao longo de nossa vida, nos tempos de perseguição mais intensa. Havia intervalos de descanso. Esses pontos de Elim não devem nos levar a esquecer que ainda estamos no deserto. O aspecto predominante da vida, especialmente para alguém sério, é representado pelo deserto e não por Elim. Nosso estado aqui é de provação, de disciplina, nenhum momento de prazer deve nos fazer se esquecer disso. E no próximo episódio a gente vai ver mais um pouquinho sobre Elim, esse lugar ali que eles pararam. Era um lugar muito agradável, mas ainda não era para eles parar ali. Era bom, mas Deus tinha coisa muito melhor e eles precisavam obedecer e seguir em frente. Te encontro no próximo episódio. Um abraço, até breve, com Deus.